Vem conferir a crítica do filme Jurassic World Recomeço. E chegou nos cinemas Jurassic World Recomeço. E antes de entrar na crítica do filme em si, eu acho que tem uma discussão que vale a pena ser feita aqui. Que seria, não tem algumas horas que algumas franquias mereciam um descanso? Eu não estou falando de parar de ter filmes, mas dar um tempo para as pessoas esquecerem um pouco e depois voltar com filmes melhores, porque todo ano que passa, você vê que mais franquias acabam sendo colocadas na tela de cinema mais pelo nome do que pela criatividade e porque pelo roteiro bem escrito que existe para poder existir aquele filme. E em Jurassic World não é diferente. Afinal, como você vai chegar para um executivo e falar para ele, olha, vamos descansar um pouco essa franquia, sendo que quase de 2 em 2 anos sai um novo filme da franquia Jurassic e quase todos batem bilhão. É impossível para um cara que só trabalha como executivo pensar nisso, porque ele pensa no lucro na frente da qualidade. E é isso que acontece aqui. Jurassic World, o primeiro, ele é um filme que funciona bem. O 2 não foi bem, o 3 para mim é um filme tenebroso. E aí chega esse recomeço que consegue ser pior que o terceiro, que eu já achava tenebroso. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles pensam mais no lucro, no que aquilo vai entregar, do que realmente na qualidade do projeto. E acabam saindo filmes como esse. Jurassic World Recomeço, ele te vende pelo elenco estrelado e também por usar uma das marcas mais fortes de Hollywood, que seria a marca Jurassic. Afinal, no elenco você tem Mahershala Ali, ganhador do Oscar, você tem Scarlett Johansson, uma das atrizes mais famosas de Hollywood, e ainda no universo de Jurassic Park, o filme vai se vender. E parece que é isso que eles consideram. Vamos vender o filme pelos dinossauros e por esse elenco. A história, pouco importa, eles vão assistir. E se eles vão assistir, tudo bem, eles vão dar dinheiro e é isso que a gente quer. Jurassic World Recomeço, ele é uma catástrofe de filme que não acerta em absolutamente nada que ele tenta fazer. Porque apesar do filme vender a ideia de teremos dinossauros modificados, que pra mim já é uma prova de um esgotamento de ideia na franquia, porque quando você chega nesse ponto de pegar uma franquia famosa de animais principalmente, e você chega no ponto de animais modificados, quer dizer o seguinte pra mim: você já não tem mais nenhuma ideia para usar os personagens clássicos da franquia, que seriam os dinossauros, então vamos aumentar a consequência e o terror, colocando eles modificados para atrair o público. Então esse ponto já não me agrada muito. Gera meu interesse e minha curiosidade, mas não quer dizer que me agrada muito. E aí chega no outro ponto ruim do filme, a premissa. A premissa desse filme parece que saiu do começo dos anos 2000. Afinal, a ideia de um milionário que fala que quer ter a cura de várias doenças, esse milionário coloca um grupo de mercenários e também cientistas para poder ir para a ilha, desafiar os dinossauros para conseguir pegar uma amostra deles, para a partir daí criar essa cura. Ela acaba sendo um plot que parece que saiu do começo dos anos 2000. Não, pera, não é que parece. Existem filmes no começo dos anos 2000 que têm a mesma premissa. Eu vou dar um exemplo de um filme ruim, para mostrar como essa premissa já foi usada de forma ruim em outro caso. Existe um filme chamado Anaconda 2 e a Orquídea, alguma coisa. Esse filme, ele foi um filme feito para TV. A premissa daquele filme é a mesma desse filme. Lá, um grupo de cientistas também quer achar uma cura para uma doença. Para achar a cura dessa doença, ela fica numa orquídea que fica no meio da Amazônia. Eles vão para lá. O que eles não sabem é que existem várias anacondas naquele lugar, porque a orquídea acaba gerando elas terem mais procriação. Então eles têm que passar por esses perigos, que são as cobras gigantes, para chegar no seu objetivo. Quando você pensa em Jurassic World Recomeço, é o mesmo plot. Eles vão numa ilha que é no meio de uma floresta, arriscada, para conseguir, eles precisam pegar a amostra de dinossauro, mas no meio vai ter vários dinossauros que eles têm que sair. Uma premissa de um filme de 2004 é repetida aqui. Num filme feito para TV, com uma qualidade horrorosa, é feito aqui. Eu dei um exemplo de um filme de 2004. De 2004 a 2025, outros filmes pegaram essa mesma premissa e foram usadas. Ou seja, nem originalidade eles conseguem ter na premissa básica do filme. E aí o filme começa. E quando o filme começa, a sua primeira 1 hora de duração, ela é interminável. Você vê erros atrás de erros. Não que a ideia da primeira 1 hora seja ruim. O que eles fazem? Eles focam em mostrar
poucos dinossauros e focar em desenvolver os personagens que vão aparecer em tela. Isso em si não é ruim. Na verdade, é uma ideia interessante e boa, porque se você apresentar os personagens, você vai fazer com que a gente, como público, tenha um mínimo de interesse neles, e tendo interesse, a gente vai torcer para eles ficarem vivos, para eles concluírem a missão. O problema é, os personagens são muito ruins. Os personagens que aparecem são os mais genéricos possíveis. O que você imagina que aquele personagem é, ele vai ser sem camadas e sem aprofundar em momento nenhum. Eu vou dar alguns exemplos. O principal vilão do filme, ele é o milionário malvadão. Esse milionário malvadão, ele não vai ter nenhuma camada de emoção ao longo do filme. Ele começou mal, você sabe que ele é mal, e ele vai ser mal até o final, com os diálogos mais genéricos possíveis, com as atitudes mais duvidosas possíveis. A personagem da Scarlett Johansson, que é super interessante visualmente, e que tem um passado que parece ser bom, pra gente saber dela, tem que ter cena expositiva dela falando com o personagem do Mahershala Ali. Então a gente não se importa com eles. E a partir daí, eles também não conseguem ser desenvolvidos. Eles viram personagens genéricos que se você muda o nome, ele poderia ser qualquer personagem. Se você muda a atriz, também não ia fazer diferença. E não por causa que a Scarlett Johansson ou o Mahershala Ali estão ruins no filme. Isso acontece porque o roteiro não sabe trabalhar eles e coloca os diálogos mais genéricos e mais previsíveis na boca de atores incríveis. E se o filme já não fosse suficiente e sem contar que tem uma tripulação em volta deles, onde um a um os dinossauros vão pegando e que você não se importa com nenhum deles, porque alguns nem fala direito tem. Nem ideia de quem eles são você imagina. Então, eles morrerem ou não faz diferença. Então, beleza, a primeira uma hora não tem uma ideia ruim, mas como ela é construída, como ela é desenvolvida, como ela é apresentada aos personagens, como ela é trabalhada ao longo do filme, acaba não funcionando. E aí chega o outro problema, porque já que eles não conseguiram desenvolver bem uma tripulação com 5 personagens, e se eles colocarem mais 4? É isso que eles fizeram. Eles colocam uma família que está velejando perto da ilha e que acaba sendo afundada. Parabéns para esse pai que teve essa ideia, uma ideia horrorosa. Ela, 2 filhas e o namorado da filha acabam entrando no meio desse grupo para poder continuar. Bom, você não consegue desenvolver 5 personagens. Imagina 9. Obviamente não vai acontecer. E aí entra um problema, porque quando eles chegam na ilha, cada um acaba indo para um canto. Então o filme se divide em 2 núcleos. O núcleo dos pesquisadores, dos mercenários, que estão querendo pegar as amostras, e o núcleo da família que está querendo sobreviver. Eu acho que eu posso fazer 2 análises diferentes aqui. São 2 núcleos horrorosos, mas por motivos diferentes. O núcleo que envolve a Scarlett Johansson, os mercenários e buscar as amostras, eles são muito mal desenvolvidos, são muito mal trabalhados, não funcionam nem um pouco bem em tela, porque o roteiro não deixa isso. Tanto que a personagem da Scarlett Johansson e do Mahershala Ali, eles têm uma virada dentro do filme, que é eles serem pessoas boas, se arrependerem do passado, só que você não faz sentido. Tem alguns momentos que a Scarlett e o personagem do Mahershala Ali falam: a gente precisa salvar aquela família. E eu pergunto, por que você precisa salvar aquela família? Por quê? Vocês são mercenários pagos, já mataram muita gente. Porque essa família, vocês tiveram um contato de 1 minuto, que vocês nunca conversaram, por que você tem que salvar eles, sem ser o motivo de um arco de redenção. E tudo bem, quer fazer um arco de redenção? Então coloca frases dentro da boca deles que mostram que eles estão arrependidos pela vida que eles tiveram. Isso não acontece. Então quando os grupos se encontram no final do filme, os diálogos que aparecem, a preocupação que aparece e até uma possível redenção não funciona, porque o roteiro não soube trabalhar nenhum desses personagens. Então esse núcleo, ele acaba sendo muito problemático, muito questionável e que me incomoda muito, com mais um problema. O arco, ele tem tantas coisas que me incomodam, começando, por exemplo, com as facilitações de roteiro. Tem uma cena que eles têm que subir uma montanha e pegar um ovo. Eles sobem na montanha, só que um personagem encontra misteriosamente uma escada do lado. Aí um personagem cai de uma altura gigantesca na água e adivinha só o que tem do lado da água? A escada que eles não viram. É muita facilitação de roteiro. Esse é um dos exemplos de vários que tem aqui. Várias acabam acontecendo durante todo o filme. Eles precisam de uma arma, a arma aparece. Eles precisam de um ovo, o ovo aparece bem onde eles precisam. Eles precisam achar algum elemento especial, ele vai aparecer. Isso é uma facilitação de um roteiro que não é bem escrito, não é bem trabalhado e que acaba incomodando. Sem contar que o filme, ele tem algumas frases que você vê como roteirista, parece que ele escreveu e esqueceu de desenvolver. Quando você fala uma coisa no cinema, é pro público ficar de olho, porque aquilo vai voltar de alguma forma. E tem uma cena onde eles têm que gravar, ele tem que acertar um dinossauro pescoçudo, que eu não sei o nome dos dinossauros. Nessa cena, um personagem fala pro outro: eles são fáceis de encontrar, porque eles são herbívoros. O problema é quem caça eles. Eu falei, eles estão no meio do mato,
mato gigantesco, vai aparecer dinossauros carnívoros pra comer eles. Não, ele nunca volta essa frase. É uma frase que não faz sentido existir no filme. E ela está lá. É um roteiro realmente mal escrito nesse nível. Num nível infantil, em algumas coisas que eles fazem. Então esse arco ele tem personagens mal desenvolvidos, personagens genéricos, os mais caricatos possível. Se você é bom, você é bom. Se você é mal, você é mal. E não tem salvação nenhuma. Você não vai ter nenhuma virada ou nenhum desenvolvimento a partir daí. Você ainda tem um fator muito importante, que seria a facilitação de roteiro. Você também tem o poder, a parte de que você tem que se importar com personagens que são extremamente chatos, e também você tem um discurso repetitivo. Porque o início do filme mostra que as pessoas não se importam mais com dinossauros. Afinal, dinossauros era uma lenda que existia. Nesse mundo, os dinossauros já foram pro nosso mundo real. Então eles viraram coisas normais do dia a dia. Então essa discussão de como a gente acaba tirando a lenda como lenda, que são os dinossauros, as pessoas não se importarem com o passado, são coisas interessantes. Só que um personagem repete isso 10 vezes ao longo do filme e em nenhum momento esse discurso é bem desenvolvido. E normalmente eles trazem uma outra camada para esse discurso. Realmente não funciona. Mas se esse núcleo tá ruim, vamos falar do núcleo horroroso, que é o núcleo da família. Esse núcleo é ruim, mas tem uma salvação aqui e ali, por causa de um ator ou outro, porque você vê uns dinossauros até interessantes. Mas vamos falar do outro núcleo. O outro núcleo da família, esse sim é insuportável. Toda hora que ele aparecia em tela, eu realmente ficava triste. Minha felicidade ia baixando um pouco mais. Porque eu nunca vi tanto personagem ruim ao mesmo tempo. A filha mais nova é insuportável, a filha mais velha é mais insuportável ainda, o namorado da filha, eu torci pra ele morrer o filme inteiro, e o pai é alguém que só tá lá pra fazer frase de efeito porque ele nem precisava estar no filme. É um arco que eles tentam criar frases pra eles motivacionais que acabam não funcionando. O diálogo do pai, quando ele aceita o namorado da filha, é horroroso e nem faz sentido ter aquela frase naquele momento. Tem algumas escolhas, além de ele repetir problemas do outro arco, aqui você não torce pra ninguém, é pior. Porque no outro arco você só não gosta dos personagens. Aqui você torce contra eles. Porque são personagens insuportáveis. Sem contar algumas coisas de roteiro, como por exemplo, pegar um dinossauro como pet no filme e aquilo não ser desenvolvido nada ao longo de nenhum momento do filme. Ah, e spoiler de uma coisa que não apareceu no filme, tá? A menina levou o dinossauro lá pro mundo dos humanos, o bonitinho que virou pet dela, ele vai morrer. Porque os dinossauros que saem daquela ilha normalmente morrem porque pegam doenças normais. Então até essa parte bonitinha, nem isso foi bem pensado ao longo do filme. Mas quando você pensa nesse arco, todos os personagens são ruins, todos do arco da família são ruins, são chatos, você não torce contra eles. Parecia que eu tava vendo um filme de terror, onde vai ter o Jason, eu torço pro Jason contra os adolescentes. Parecia exatamente isso, eu torço toda hora pros dinossauros, porque os personagens são insuportáveis. Além de não ter carisma, além de não ter boas atuações, não ter bom roteiro, até a direção não funciona aqui. Realmente, essa arco me incomodou demais pela escolha do Pet, pela escolha do Javier, que é o namorado da filha, que ele é insuportável, e a comédia dele acaba me incomodando, e até a comédia previsível. A cena que ele tá urinando e depois volta pra ser uma piada, antes dele fazer, eu já tinha matado o que ele ia fazer de tão previsível que é. Realmente, dois arcos com personagens insuportáveis que não funcionam em momento nenhum. E aí, já que os personagens não funcionam, a atuação não funciona, o roteiro não funciona, o que você pensa? Esse filme poderia ser dois filmes separados, porque como eu falei, de um lado você tem uma aventura com mercenários, de um outro você tem um filme familiar para realmente pegar as crianças. Só que esse filme ele tem mais um problema que é, qual é o tom desse filme? O que ele quer contar? Tem alguns momentos do filme, principalmente no começo, que eles passam uma ideia de um certo filme de terror, pelas luzes, pela câmera, pela como eles trabalham toda a ambientação. Só que depois de um certo ponto, então o filme não é para criança, vai ser algo mais pesado. Só que depois vira um filme de aventura com mercenários. Então ele é um filme de aventura. Só que depois, quando foca na família, vira um filme familiar que até parece um filme infantil feito pra TV, de uma das piores aventuras que você vai ver em qualquer série de dinossauro que tinha no começo dos anos 2000, quando os dinossauros eram um extremo sucesso. Então até o tom do filme é muito problemático. Até o tom do filme ele não funciona bem. Até o tom do filme eles não conseguiram acertar de maneira nenhuma. É um filme que ele erra em tudo que ele tenta fazer. Ele não sabe o que ele quer ser, ele não sabe como ele vai ser, sem contar as conveniências de roteiro, sem contar aquela ideia de não conseguir criar uma cena, criar uma ambientação decente. A direção desse filme também é muito ruim. A quantidade de cenas que são mal filmadas, mal dirigidas, acabam me incomodando bastante aqui. A cena que envolve eles entrarem numa mercearia, eles caírem num túnel sem você ver como chegaram lá, me incomoda muito. A cena que mostra como um cara quase caiu,
mas ele não caiu, e a câmera corta pra não ter que te mostrar, me incomoda. A cena quando vai criar um clima de tensão com o T-Rex ou com o dinossauro modificado, não tem tensão, porque a trilha sonora que acaba sendo colocada, junto com a direção totalmente fechada, incomoda também, porque o filme tem um outro problema. Ele não tem uma boa ambientação, porque o filme foi gravado muito em lugares fechados, isso é visível. Então você vê que eles meio que... Você não sente aquela força de Jurassic Park, de sentir aquela energia dos dinossauros, daquele parque vivo, não. Parece o estúdio mais genérico possível. A sorte desse filme, pra ele não ser a pior coisa do mundo, é que tem os dinossauros. E os dinossauros são interessantes. Eu gosto visualmente como eles colocam os dinossauros, apesar do CGI desse filme se abaixa em alguns pontos, mas os dinossauros visualmente têm uma estética interessante, e até os velhos aparecem, os novos são legais. O último eu não gosto do visual, mas tirando o último, o resto é legal rever e mostrar a diferença de força dos dinossauros modificados com os novos, comparando eles em tela. E quando eles aparecem, eles conseguem criar boas cenas em alguns pontos. A do T-Rex eu não acho tão ruim, a do Velociraptor que aparece rápido é interessante, até uma cena de romance de dinossauros ali que meio que se envolve é legal, então visualmente eles funcionam, eles carregam o filme nas costas. Mas até isso é um problema, porque já que Jurassic World, Jurassic Park, o universo, sai praticamente há 2 em 2 anos, você não tem mais aquela surpresa e vontade de ver dinossauro, porque você acabou de ver. Então ele é um filme terrível em tudo que ele tenta fazer. Direção, roteiro, atuação, trilha sonora, inclusive eles usam trilhas do Jurassic Park clássico aqui para tentar te convencer que você está revendo aquele universo. E esse é outra covardia que o roteiro faz. O que o roteiro faz? Ele tenta pegar o público antigo. Só que como ele faz isso? Ele tenta copiar cenas do antigo para você sentir aquele fator nostalgia. Por exemplo, quando eles entram no museu pela primeira vez, tem um T-Rex e tem uma placa que está sendo desmontada porque o museu vai fechar. Essa cena é igual à última cena do primeiro filme. É pra você sentir aquele fator nostalgia com a música rolando. Quando o T-Rex, pela primeira vez, quando o T-Rex aparece pela primeira vez e tá perseguindo uma menina dentro de um barco, você pode perceber como ele faz a boca, como ele faz a mão, ela é igual à cena do carro do primeiro filme do Jurassic Park, quando ele fica perto do vidro e tenta esmagar o vidro. Quando você vai mais pra frente na mercearia, é igual à cena dos Velociraptors dentro da cozinha. Eles ainda tentam copiar cenas para você se sentir na parte da nostalgia, colocando, por exemplo, dinossauros gigantescos, os mesmos dinossauros modificados, numa cena com um pasto, com vários deles, com a música clássica para você se sentir vendo o filme, para tentar pegar no seu fator nostalgia. Então, um filme que não acerta em nada, que tenta fazer, e de novo, eu nem sei o que ele quis ser. Ele quis ser um filme de terror? Não funcionou. Quis ser uma aventura? Também não funcionou, porque é uma aventura que tem pouca emoção, pouco consequência no que eles fazem. Quis ser um filme de família? Não funcionou, porque os personagens da família são horrorosos. Esse filme quer ser uma cópia do original, ou quer trazer um público novo, ou quer trazer o público do Jurassic World. Não sei o que eles quiseram fazer, mas o que eles tentaram fazer, nada deu certo. Absolutamente nada. O que salva esse filme são aqueles momentos que você vê um pouco da trilha sonora, você vê os dinossauros em tela, uma cena ou outra funciona bem por causa dos dinossauros, mas é uma das piores filmes, é o pior filme da franquia Jurassic até agora. Concluindo, Jurassic World Recomeço fez eu sair do cinema com uma sensação de medo. E o medo é porque esse filme chama Recomeço e não Fim. Que quer dizer que eles vão querer tirar mais dinheiro dessa franquia. Uma franquia que já deveria estar descansando. Uma franquia que merecia estar descansando. Que se salva pelas cenas dos dinossauros dentro do mar. Que salva pela sequência dos dinossauros clássicos que aparecem. Mas de resto, nada funciona. Absolutamente nada. Um filme que não sabe o que ele quer ser. E o que ele tenta ser, ele falha miseravelmente em tudo que ele tenta fazer. E por isso que eu fecho o Jurassic World Recomeço com uma nota 2 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Jurassic World Recomeço? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.